O nosso Papo das 7 hoje é com a ministra Simone Tebet, responsável pelo planejamento e orçamento do país atualmente. Tudo bem, ministra? Bom dia, Maureen. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no programa. Vamos começar falando do PAC, né, que teve esse valor aí de 44 bilhões de reais, que acaba de ser anunciado com alguns detalhes para Mato Grosso do Sul. A gente sabe que algumas obras prioritárias foram divulgadas, mas outras devem surgir, ser contempladas nos próximos anos. É o caso, por exemplo, de duplicação da BR-262? Exatamente, Maureen. Primeiro dizer que é uma grata satisfação ter hoje um governo de um presidente que não olha a coloração partidária e deixou uma determinação muito clara para todos os ministros, inclusive para mim. Vão andar o Brasil e divulgar que vai ter investimento público em todos os estados, vamos colher os anseios da população, no meu caso, vai ouvir o que Mato Grosso do Sul quer e precisa, junto com o governador, com os prefeitos e com a sociedade. E foi isso que foi feito. Segundo, poder anunciar o maior investimento público de um governo federal da história de Mato Grosso do Sul. Não é pouca coisa, nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões em tudo. Você me falou, mas tem coisa que ainda não tem, que ainda não está no PAC. É verdade, porque esse PAC, ele quer só confirmar, apresentar o que está atestado e confirmado. Eu mexo com o orçamento brasileiro. É minha responsabilidade, o presidente Lula me deu a chave do cofre do orçamento na mão e com muita responsabilidade nós só estamos anunciando aquilo que nós temos certeza que vamos poder cumprir. Em relação ao PAC, algo previsto para a BR-262 para duplicação? Algo que deve estar aí no caminho? Para a via duplicação, seja com recurso próprio do governo federal, seja por PPP, parcerias público-privadas e concessão, tem que fazer um estudo de viabilidade para ver se passa o número de carros suficientes para garantir à empresa o pedágio. Até um tempo atrás, ela não tinha pelo estudo de viabilidade, capacidade de duplicação. Agora é diferente, porque nós temos agora a construção em Ribas do Rio Pardo da maior fábrica do mundo de celulose, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, inclusive para a população de Campo Grande. Então, dentro desse processo, sim, nós podemos estar falando de duplicação. Se não de duplicação, nós podemos estar falando, na pior das hipóteses, de terceira faixa. Bom, sobre a fábrica, né, vamos falar então um pouquinho dela já. A gente tem uma década de obra parada, 85% dos trabalhos concluídos quando ficou parado, né, esse trabalho. E aí, com a decisão da Petrobras de retomar, então, e retornar aí esse setor de fertilizantes, como é que fica hoje a UFN3? Como que deve ser a expectativa para o futuro dela? Porque, no caso das fábricas, unidades, por exemplo, do Paraná, que já operavam, há uma expectativa maior, né? Mas como fica para essa unidade de Três Lagoas? Primeiro, lembrar que é a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Sozinha, ela dobra a produção de fertilizantes nitrogenados produzidos no Brasil. Para lembrar, fertilizante é fundamental para a nossa lavoura, né? Para que a gente tenha grãos, para que a gente tenha carne, para que a gente tenha comida mais barata na nossa mesa. Realmente ela está com 85% pronta e depois os governos que passaram acabaram não levando o assunto adiante, quiseram vender a fábrica para que ela virasse sucata, que fosse tirado implementos que tem tecnologia de ponta lá e mandasse para fora. Eu, como senadora, inclusive, ajudei a bloquear isso, fui decisiva para bloquear. Agora, o que eu já posso anunciar em primeira mão, que já temos data para o presidente da Petrobras vir. Estamos fechando o dia especificamente, mas é o mês de novembro. O mês de novembro deste ano ainda, o presidente da Petrobras vai vir a Mato Grosso do Sul, especialmente em Três Lagoas. O caso da fábrica de fertilizantes da Petrobras, o presidente ainda precisava da deliberação do Conselho da Petrobras e por isso que não pôde ser incluído no PAC. E ainda há uma outra questão. Esta é uma fábrica que a gente fala que é a fábrica do projeto Jabuticaba. Jabuticaba não tem caule, né? Ela é bem coladinha à árvore, né? Ela não tem, assim, uma distância, porque o gasoduto da Bolívia passa dentro dessa fábrica. Então, nós precisamos renegociar o contrato de gás. Então, a próxima medida é receber o presidente da Petrobras aqui e depois ir com o governador e o presidente da Petrobras para negociar esse volume de gás que nós precisamos. Essa visita já deve trazer uma solução. Ele já vem com mais ou menos um calendário e mais ou menos com as saídas possíveis
E em caso, nós temos que ter alternativas, né? Nós temos que ter, não pode ter um caminho só. Precisa aumentar o contrato de gasto. E se não acontecer? Nós temos que ter uma alternativa, uma carta na manga do colete. Nós temos que ter alternativas para todas as dificuldades que aparecerem pelo meio do caminho. E elas estão sendo construídas. Então, estou aqui para dar notícia boa, assim. Não se preocupem com a fábrica de fertilizantes, porque ela vai ser retomada. Falando de toda essa cadeia produtiva, a gente tem no momento em Mato Grosso do Sul muitos investimentos relacionados ao setor de celulose, também as usinas de etanol, outras de áreas de alimentos, né? E aí tem dois gargalos importantes a serem tratados, que são a logística, né, com a questão de escoamento, de estradas, de transporte, e também a mão de obra qualificada, muitas vezes, que precisa até ser trazida de outras regiões, né? Toda a mão de obra que é necessária diante de investimentos assim. Como ministra, o que a senhora vislumbra como soluções para isso? Olha, como quem já foi prefeita de uma cidade e levou muitas indústrias, né? A industrialização de Três Lagoas basicamente iniciou na nossa gestão. Eu posso, num primeiro momento, tranquilizar todo mundo em relação à qualificação da mão de obra. A lei do livre mercado, quando há demanda, vem oferta. Né? E quando nós vamos precisar qualificar, como nós precisamos qualificar no passado os trabalhadores de Três Lagoas para as fábricas que estão lá, é impressionante como vem a iniciativa privada, o Sistema S, vem recursos do município para a qualificação, do Estado e do próprio governo federal. Então, virá um pool de investimentos, recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais e quem entende do assunto prestando esse serviço que é a iniciativa privada. Então, as universidades, os setores escolas privadas, o Sistema S, que tem expertise no assunto. Então, as coisas acontecem normalmente nesse quesito. O maior problema, você tem razão, no sentido de maior investimento, é a infraestrutura de logística. Nesse aspecto, o PAC também se faz presente como um grande projeto guarda-chuva protegendo o Mato Grosso do Sul. Nós temos ali um estudo sobre duas ferrovias, tem a Malha Oeste, aqui, que é o grande sonho nosso, a Bioceânica, como nós já falamos, a alça vai ser licitada agora em outubro, mais de 300 milhões de reais já está no orçamento do Ministério dos Transportes, e como ministra do Orçamento posso assegurar isso para o ano que vem. E já há um pedido do governador Riedel, que está sendo analisado pelo governo federal, e não vejo muita dificuldade disso avançar, que é a 262 e a 267, que são duas obras rodoviárias estratégicas de uma possível duplicação ou terceira faixa, virem para o Estado para serem concessionadas, irem para concessão. E, por fim, a 163. A 163, que é a obra, vamos dizer assim, a artéria mais importante de rodovia que liga o sul do nosso estado, ali na região do Paraná, ao nosso querido estado vizinho, irmão, Mato Grosso, transportando a nossa carga de lá para cá, daqui para lá, que ficou parada, pegando uma série de municípios de Mato Grosso do Sul, duplicando também, gerando emprego, renda, aquecendo a economia. Ela está num estudo junto com o Tribunal de Contas para que ele nos permita não relicitar, porque a relicitação levaria 2 anos, mas que nos permita, modificando as cláusulas do contrato, exigindo mais alguma coisa da concessionária, no caso é a CCR, que ela possa dar continuidade à duplicação dessa estrada, não só na alça que vai para o norte, mas também aquela que desce para o sul. Pois é, ministra, e aí essa repactuação de contrato que a gente vem acompanhando bastante em muitos debates, né, inclusive nacionais, a gente tem aqui, olha, desde 2017 as obras paradas da duplicação na 163. E no que vem sendo dito até o momento, nos termos colocados pelo Ministério dos Transportes, a duplicação prevista na repactuação seria de 65 quilômetros. Esses termos podem ser revistos porque 65 quilômetros estaria dentro do adequado? Essa é a primeira fase, essa é a primeira etapa. Se a gente conseguir aprovar esses 65 quilômetros nesse formato que nós queremos junto com o Tribunal de Contas, que é não relicitar, isso vai fazer com que a gente possa falar da segunda e da terceira fase nos anos seguintes. Lembrando que a 163 é uma obra muito grande, que é uma obra que não se constrói, ou não se duplica, vai fazer a duplicação num ano só. Ela começaria em 2024 e levaria no mínimo 3 anos para ser executada.
para o governo do estado, inclusive, né, já se defende essa questão de uma repactuação e não de uma nova licitação. É o melhor caminho? É o único caminho para que a gente possa ter essa obra iniciada o ano que vem. Do contrário, nós estamos falando em iniciá-la talvez em 2026. Um processo de licitação, de concessão, não é uma coisa simples. É começar tudo de novo, o estudo do projeto, publicar edital de licitação. Uma obra dessa leva quase um ano para ser licitada. Para ser licitada depois do edital ser validado. O que a gente poderia estar jogando aí para talvez 2026, o início dessa obra. É difícil para quem está ali circulando todos os dias na rodovia, que acabou de ter um reajuste em torno de 16% de pedágio, imaginar que novas duplicações, que já foram tão discutidas e previstas em contratos anteriores, também dependem de tantas renegociações e talvez de novos aumentos, né? Isso tudo não vai ficar muito custoso para quem está ali usando a rodovia? Eu acho que é o contrário, ele já está custoso. Quer dizer, essa é a grande injustiça dessa obra parada. As pessoas estão pagando pedágio e não estão tendo a qualidade de serviço, a segurança de uma estrada duplicada, a rapidez que isso garante, né? Não é para ninguém correr, mas garante a rapidez e a segurança nessa estrada, escoar a produção com mais agilidade e facilidade. É justamente o contrário. E essa é uma razão, um grande argumento para o Tribunal de Contas. Olha, as pessoas estão pagando pedágio e não estão tendo o serviço da estrada duplicada. Então, relicitar não faz sentido. Você falou muito bem, desde 2017, a 163 parada. Se lá atrás o Tribunal de Contas não queria nem conversar conosco, peraí, tem que abrir nova licitação, porque é isso que exige a lei. Agora eles estão percebendo que diante da crise, de uma obra parada há tanto tempo, da sociedade sul-mato-grossense e outros estados, não é só aqui, tem obras paradas em concessão no Brasil inteiro, sofrendo, eles começam a falar, bom, a lei precisa ser interpretada, que ela não pode ser madrasta da população brasileira. A lei existe para ser interpretada a favor do povo brasileiro. Eu vou insistir um pouquinho mais nesse assunto, porque a senhora bem sabe da importância dessa rodovia para o estado, desde o motorista que está ali diariamente na estrada até a empresa que precisa da estrada para o escoamento. Então, dessa produção. Já tem aí uma primeira fase, como a senhora disse, dos 65 quilômetros, na ideia de aprovação com o Tribunal de Contas. Vamos supor que essa aprovação seja feita. Vai ser possível fazer isso sem um novo reajuste de pedágio? Sem que, mais uma vez, seja aumentada a tarifa para quem usa a rodovia? Sim, basta se discutir muito claramente com a empresa e colocar isso na mesa de negociação. Não sou eu que faço, né? Aí é uma questão de ver dentro desse processo do contrato como que nós podemos aperfeiçoar. Mas é mais do que isso ainda, não só... dizer o seguinte, para você continuar com a concessão e, portanto, duplicar, que você não dê o aumento em tanto tempo, como a partir do momento em que a CCR ou a empresa conseguir esse 65, o governo federal também já pensar na segunda fase. E a segunda fase vai ser discutida se vai ser licitado ou não. Mas aí é diferente, porque como essa fase está em execução, dá tempo de fazer um processo licitatório se for essa a alternativa. Ministra, para a gente encerrar, né, a gente tem aí uma previsão de crescimento de orçamento até acima do esperado, né? Como manter esse crescimento duradouro? O Brasil não cresce de forma duradoura há 40 anos, porque assim, é uma vergonha dizer que um Brasil tão rico, que produz tanto, que alimenta o mundo, cresce em média 1% ao ano. Nós podemos fazer tudo, mas o milagre mesmo do crescimento sustentável, e quando a gente fala de crescimento, por que é importante? Porque a única forma de garantir emprego para todos, emprego de qualidade, emprego com carteira de trabalho, é através do crescimento. E só há uma forma do Brasil crescer de forma sustentável. Primeiro, fazer o dever de casa nas contas públicas, estamos fazendo. Ter responsabilidade fiscal com o dinheiro, garantir qualidade do gasto. Não é ficar cortando o gasto, é garantir que o dinheiro chegue lá na ponta para quem mais precisa. Agora, o segundo lado, que é sobre a ótica da iniciativa privada, reforma tributária. É a reforma tributária que vai fazer com que o Brasil, não agora em 2024, porque ela começa a produzir efeitos a partir de 25 e 26, mas que o Brasil cresça de forma sustentável e duradoura, acima dessa média vergonhosa de 1% pela primeira vez na sua história, considerando os últimos 40 anos. Conversei com a ministra Simone Tebet. Obrigada pela entrevista ao Bom Dia MS, nosso Papo das 7. Um ótimo dia para você. Eu é que agradeço. Bom dia a todos.